Bom dia a todos. Hoje é quinta-feira, dia 23 de abril de 2026. Estamos com a lição de número 4, já quase finalizando, uma vez que hoje é quinta-feira. O tema central desta semana é a importância da Bíblia. Já vimos que a Bíblia não deve ser lida de acordo com as nossas vontades e entendimentos, e sim trazida de uma forma completa para a nossa vida. O verso para memorizar diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4, verso 12. Então veja que somente a palavra de Deus pode julgar os pensamentos e propósitos do coração. De que forma? Com a própria leitura dela. Como é que ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, sendo mais cortante do que qualquer espada de dois gumes? Quando nós a lemos e trazemos reflexões que servem para as nossas vidas, ainda que nós não desejemos aquilo. O tema da lição de hoje é condição interior. Nossa capacidade de aprender com a palavra de Deus depende muito da disposição do nosso coração quando nos aproximamos da Bíblia. Veja o que diz Jó 22:22 e responda o que 1 Coríntios 2:14 diz sobre isso. Jó 22:22 diz assim: aceita, peço-te, a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. E 1 Coríntios 2:14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, a resposta para a nossa pergunta de número 6 desta semana é: quando nos aproximamos da Bíblia com um coração fechado, não conseguimos entender suas verdades. Só com a ajuda do Espírito Santo podemos discernir seu verdadeiro sentido. Discernimento espiritual é a capacidade de perceber e entender as realidades espirituais. Por isso, faz sentido que uma pessoa com o coração aberto ao Espírito Santo enxergue a Bíblia de forma muito diferente de quem já a rejeita antes mesmo de ler. Quem acredita que a Bíblia não faz sentido dificilmente vai procurar a verdade em suas páginas. A pergunta de número 7 é: nossa atitude em relação à Bíblia e a maneira como a lemos são decisivas para que nosso relacionamento com Deus se desenvolva. Primeira afirmação. E a pergunta é: como Paulo explicou isso em 1 Tessalonicenses 2,13, diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, qual a resposta que nós temos para a pergunta de número 7, quando recebemos a Bíblia como palavra de Deus e a aceitamos com fé? Ela transforma a nossa vida. A atitude do coração e a abertura para ouvir fazem toda a diferença. A palavra de Deus age em nós quando cremos. Se você abre a Bíblia acreditando que Deus tem algo a dizer pessoalmente para você, pode ter certeza, Ele vai falar ao teu coração e atuar na tua vida.
mas tudo depende da tua fé e das tuas expectativas. A boa notícia é que, mesmo que tua fé seja pequena, Deus pode fortalecê-la. Veja Marcos 9:24. Mesmo que pareça do tamanho de uma sementinha de mostarda, conforme diz Lucas 17:6. Um dos grandes propósitos da Bíblia é nos mostrar como está nosso relacionamento com Deus e como podemos fortalecê-lo. Se o teu coração estiver aberto ao Espírito Santo, se você se aproximar da palavra com humildade, você sempre será transformado. Talvez essa transformação não seja visível de um dia para o outro. Muitas vezes ela acontece aos poucos, de forma quase imperceptível, mas ela acontece. Por outro lado, se insistirmos na indiferença, no pecado e na recusa à mudança, o estudo da Bíblia não fará muito efeito. O Espírito Santo nos convida a nos aproximarmos mais de Jesus Cristo. A pergunta é: queremos dar esse passo? Se dissermos sim, nós nos tornaremos sábios para a salvação e veremos coisas que nunca imaginamos. Como está teu coração e tua mente ao se aproximar da Bíblia? Você está apenas tentando encontrar argumentos para confirmar o que já pensa? Ou vai com o coração aberto, com fé simples, pronto para ouvir o que Deus quer dizer a você hoje? Senhor Deus, é muito importante o que nós acabamos de aprender na lição de hoje. Nossa condição interior, por muitas vezes, atrapalha nossa união e percepção do que a tua palavra tem a nos dizer. Por favor, nos ajuda, nos dá simplicidade, nos dá inteligência para que nós possamos verdadeiramente abrir a tua palavra, lê-la, recebê-la e aceitá-la como ela nos diz e possamos aprender verdadeiramente com a tua palavra e aceitar de verdade, Senhor, os desígnios que ela tem para os nossos corações. Por favor, nos dá saúde, nos dá paz, alegria, bênçãos e também o perdão pelos nossos erros. Rogamos um dia cheio de bênçãos, cheio de paz, cheio de amor, e que a tua palavra seja difundida através dos nossos pensamentos, dos nossos atos e palavras. Rogamos confiantes no teu Filho Jesus. Amém.